Olá, eu sou o professor Jonathan, professor de História. Estou aqui mais uma vez para contribuir com os alunos de terceiro ano do ensino médio que estão sem as aulas presenciais, né, devido à pandemia do Covid-19. E então estou gravando uma série de pequenos vídeos introdutórios a alguns temas importantes da disciplina de História para terceiro ano do ensino médio. Já falamos aqui sobre uma série de temas importantes, como a Belle Époque, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Grande Crise de 1929, né, a chamada Grande Depressão Econômica, e como esses temas estão relacionados, quais são as suas relações, as suas intersecções, aonde eles se encontram, né, nesse final do século XIX e início do século XX. Hoje falaremos sobre um dos movimentos políticos mais importantes das primeiras décadas do século XX, que é chamado o fascismo italiano, né? Hoje a palavra fascismo ou antifascismo, né, veio à tona nos últimos meses, tem mobilizado muitas manifestações no Brasil e no mundo, né, porque para alguns dos movimentos chamados antifascistas, algumas características políticas, ideológicas do fascismo estariam retornando. Então, esses movimentos tentam lutar contra essas características chamadas fascistas. Mas o que foi o fascismo italiano? Da onde surgiu esse movimento? Qual é a sua relação com a Primeira Guerra Mundial, com a crise de 1929 e com a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver posteriormente? Então, o fascismo italiano foi um movimento político criado no início da década de 1920 na Itália, e foi liderado por Benito Mussolini. Esse movimento chamado fascista na Itália, ele vai ser muito apoiado pelas classes altas italianas, principalmente, que estavam com medo, estavam receosas com a ascensão do socialismo da União Soviética, né? Aquela revolução de 1917 que a gente acabou de ver nos vídeos anteriores, ela foi muito importante no contexto europeu e muitos países estavam amedrontados com a possibilidade de uma revolução com iguais características se desenvolver nos seus próprios países. E isso eu me refiro às classes altas, às classes dominantes. Elas não querem perder os seus privilégios, perder o seu status, né, as suas influências dentro de um governo. Então, as elites italianas viram no fascismo, liderado por Benito Mussolini, como uma possibilidade de afastar essa chance de socialismo na Itália. Mas o que seria fascismo? Da onde vem esse termo, né? Fascismo é um termo que deriva do latim, da palavra fácio, F-A-S-C-I-O, fácio. Fácio em latim significava um feixe, um feixe de varas, de madeira. Estamos falando de madeira, uma união de varas de madeira representava a união do exército romano, ou seja, do antigo Império Romano. Então a palavra tem uma origem, uma influência do passado italiano, que é o Império Romano. Então o fascismo seria, digamos, uma espécie de retorno de um regime de força vigoroso, muito marcante, como havia sido o Império Romano no passado. Então, o fascismo italiano ele quer usar essa influência do passado da Itália para esse novo movimento, né? Então, o fascismo vem desse termo fácio, né? A origem é de fácio, né?
que seria essa união de estruturas, né, que reunidas dão força, dão consistência a um movimento, né? Como vocês verão em algumas imagens aqui no lado. Então esse movimento vai ser criado e liderado por Benito Mussolini, que era um militar, tinha sido jornalista também na Itália. Ele tinha uma vida bastante simplória, não era uma figura muito conhecida, mas na Primeira Guerra ele participou da guerra, alistado ao exército italiano, vai começar aos poucos ter um pouco mais de prestígio e veio com essas ideias antidemocráticas, exigindo a força, a autoridade, sabe? Ideias mais duras para o futuro da Itália. E nesse momento de fragilidade da população e de medo das elites, ele vai frutificar, esse movimento vai ganhar cada vez mais força e respaldo da sociedade italiana. O partido fascista italiano, ele vai crescer então aos poucos, né? Não é do dia para a noite que um partido ganha adeptos e consegue influência, né? E em 1922, ou seja, em 2 anos, né, esse partido ele conseguiu cada vez mais adeptos, foi conseguindo cada vez mais influência, e os seus adeptos, os seus militantes, eles ficaram conhecidos pela sua vestimenta, pelo seu uniforme que caracterizava os adeptos do partido italiano, do fascista italiano, que eles eram chamados de camisas pretas, porque eles usavam camisas pretas. E essas camisas, elas estavam incorporadas a uma vestimenta militar normalmente, né, para mostrar essa força, essa autoridade militar. Lembrem do que a gente falou naquela aula passada sobre as características autoritárias e totalitárias. O militarismo era uma das grandes características, né? Então, você usa esse militarismo nos seus trajes, né? E para todos verem que você tem autoridade, tem poder, tem força, né? O exército tem essa conotação e ele instiga essas ideias nas pessoas, né? Então, esses camisas pretas, eles marchavam por Roma, a capital capital italiana, e por outras grandes cidades, e cada vez em maior número. Então a sociedade italiana, as pessoas começaram a perceber que esse movimento estava crescendo e estava cada vez mais com maior participação, né? E em 1922 haverá uma manifestação que foi chamada de Marcha sobre Roma, aonde cerca de 50.000 camisas pretas marcharam, né, pela capital italiana para pressionar o rei italiano, Vítor Emanuel III, a entregar o poder, né? Como a Itália estava numa situação de instabilidade política, econômica, eles pressionavam o rei a entregar o poder para o partido fascista, né? E é meio que uma forma de coagir, de pressionar, de mostrar autoridade, né? Que eles fizeram isso na Itália. E isso impressionou os jornais, as rádios e a população. 50.000 pessoas uniformizadas marchando, que dá uma ideia de corpo coletivo marchando com o mesmo objetivo, né? O rei Vítor Emanuel III, que também não gozava de muita autoridade, muito prestígio nesse momento, ele vai ceder à pressão do Partido Fascista Italiano e vai colocar, né, inserir o Benito Mussolini no governo italiano como primeiro-ministro, que era o principal cargo da política italiana. Ou seja, o rei
estava lá, mas quem comanda as ações políticas, econômicas, as negociações, a elaboração de projetos, quem coloca em prática as ações do reino da Itália é o primeiro-ministro. E o Benito Mussolini vai ser escolhido, então, pelo rei Vítor Emanuel III a ser o primeiro-ministro. Ou seja, o Partido Fascista entrava no poder de fato, né? E aos poucos, o Benito Mussolini vai mostrando a que veio, né? Vai colocando em prática essas suas ideias antidemocráticas, autoritárias, duras, violentas. E como que ele vai fazer isso? Primeiro, medidas de um governo autoritário, fechamento de instituições políticas, Câmara de Deputados e Senado. Por quê? Na democracia, bem ou mal, as pessoas elegem representantes para a Câmara de Deputados e Senadores, né? As pessoas escolhem. Os governos autoritários falam, não, eles não valem nada, não precisamos deles, vamos excluir. Por quê? Eu quero governar sozinho, eu quero mandar, eu quero determinar. O poder emana de mim, não emana do povo e nem dos seus representantes. Eu mando, né? Então eu fecho essas instituições políticas. E fechando essas instituições eu estou diminuindo o potencial democrático da sociedade. Eu fecho jornais, rádios e qualquer veículo de comunicação e imprensa que fale contra as minhas ideias, contra o meu governo. Então eu fecho rádios, persigo jornalistas, fecho jornais para não ter crítica. Eu não quero vozes criticando o meu governo, vozes dissonantes, vozes que falem contra as minhas ideias. Então, não tendo liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de comunicação, eu também vou minando, ruindo a democracia. O que eu faço também? Fecho partidos políticos contrários às minhas ideias. Ou seja, eu fecho o Partido Comunista, eu fecho o Partido Democrático Cristão, eu fecho o Partido Social Democrático, eu fecho todos os partidos e mantenho só o meu partido no poder. Só as minhas ideias, as minhas convicções no poder. O Partido Fascista Italiano no poder. Isso é curioso porque algumas curiosidades sobre a trajetória de Benito Mussolini. Na juventude, ele tinha ideias socialistas, comunistas, ele tinha ideias, digamos, mais transformadoras da sociedade, né? Ideias da chamada esquerda, né? Ele possuía essas ideias, né? Salvo engano, ele chegou a se filiar aos partidos dessa vertente de esquerda, socialista, comunista. E depois da Primeira Guerra, ele vai mudar radicalmente, vai se transformar por uma extrema direita, né? No qual o fascismo italiano vai fazer parte, né? Então, eu acabo com a democracia, acabo com todos esses mecanismos democráticos, persigo meus opositores políticos, então eu vou fechar os partidos políticos e vou prender os seus líderes, vou prender comunistas, vou torturar, vou matar e vou acabar com toda a estrutura democrática para se manter no poder. E foi isso que, aos poucos, Mussolini foi fazendo na Itália. É interessante que em 1925, ou seja, com o passar dos anos, né, 22 ele entrou no governo italiano e 25, quando ele já estava consolidando essas ideias, ele vai se autoproclamar Duce, que é uma palavra italiana de origem latina, né, do latim, que significava líder, chefe,
né? Como se fosse o grande cargo, né? Ele é o representante italiano, né? Ele é o líder, ele manda, o poder vem dele. O Estado está presente na figura do Duce. Duce em latim, então, é o líder, o chefe. Ele se autoproclama, ele fala, opa, o poder está em mim, eu estou aqui, eu mando, eu assumo as responsabilidades, né, da Itália. Então ele vai se autoproclamar Duce, líder. Ou seja, aí o fascismo está de fato consolidado na Itália. E ele vai tentar convencer o povo através de artifícios de propaganda. Ele vai desenvolver uma máquina de propaganda, e essa é uma característica de regimes autoritários também, fazer muita propaganda para convencer as pessoas de que ele está fazendo bem, de que ele é o cara certo para governar e dominar o país, sabe? Então ele vai montar a estrutura do fascismo com base nessas propagandas, coisas que a gente vai ver que o Hitler vai fazer muito na Alemanha também, né? Ele vai desenvolver obras públicas, ele vai tentar modernizar a Itália, né? Dando emprego para o povo, ele vai tentar assumir os corações e as mentes dos italianos, mostrando que ele estava lá fazendo certo. Ele vai tentar modernizar as colônias italianas, né? A Itália tinha algumas colônias na África, por exemplo, a Etiópia. Então ele vai tentar modernizar o comércio com essas colônias, ele vai tentar melhorar a troca de produtos e de industrialização, né? Ele vai tentar usufruir essas colônias cada vez mais em benefício da Itália, né? Lógico que os africanos dessas colônias era horrível, mas os italianos teriam um sentimento de superioridade, que eles estavam usufruindo melhor das colônias, né, economicamente, e explorando melhor as colônias. E uma das coisas mais curiosas e importantes também é a relação dele com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, bem ou mal, vai apoiar o fascismo italiano, sobretudo na figura do Papa Pio XI, no qual o Benito Mussolini e o Pio XI vão assinar um acordo muito conhecido que foi chamado Tratado de Latrão. Não é ladrão, latrão, com T, tá? E esse tratado criou o Estado do Vaticano para a Igreja Católica, né? Que é uma região dentro de Roma, uma espécie de um bairro dentro de Roma, no qual o poder está sobre a tutela da Igreja Católica. Ou seja, dentro do Império do Reino Italiano, dentro da capital da Itália, tem um bairro que é denominado Vaticano, que quem governa, quem domina, quem tem a autoridade desse lugar é a Igreja. É o chamado território do Vaticano, que é o menor estado, né? Porque ele tem a sua governância, ou seja, ele tem todas as estruturas de um governo, de um Estado, né? Um Estado-nação. Mas quem governa lá dentro é o Vaticano, é o Papa, né? A autoridade da Igreja. E por que foi criado o Estado do Vaticano? Porque há séculos, desde a Idade Média, a Igreja italiana tinha muitos territórios na região onde hoje é o país Itália. Ela tinha conquistado e ganhado doações de antigos domínios italianos, antigos reis, antigos nobres italianos tinham doado muitas terras para a Igreja Católica. Então, depois que é formado a nação, o Estado italiano, ficou uma confusão, porque a Itália tinha territórios antigos seus e agora um governo quer dominar esses territórios, então como que a gente negocia isso? Então, para acabar com essas disputas territoriais entre o governo da Itália e a Igreja Católica desde a Idade Média, é criado o território do Vaticano num acordo, e o acordo pressupõe a aproximação
e a confluência de ideias entre duas partes, ou seja, Mussolini e o Papa, eles estão de acordo, eles têm uma proximidade, eles entram em acordo, eles têm ideias em comum, né, para criar o território do Vaticano, né? E então, para finalizar, o fascismo italiano ele é um movimento impactante, né, na Itália, que vai frutificar após esse contexto de pós-Primeira Guerra, de instabilidade, de problemas, de pobreza, de miséria, de desestruturação dos países europeus, que as pessoas num regime, num momento de pobreza, instabilidade, aparecem líderes que prometem uma vida melhor, que vão recuperar a autoestima do povo, que vão dar emprego, vão dar uma melhoria na vida, que vão transformar o país. As pessoas nesses momentos de fragilidade, elas aderem a esses líderes autoritários, né? E o Mussolini vai ser a representação, a face italiana desse processo, né? E na história, muitos pesquisadores chamam o fascismo italiano desse movimento totalitário, porque ele vai dominar a sociedade italiana de uma maneira muito, muito forte, muito rígida. Ele tenta dominar a sociedade de uma maneira muito forte, né? E dominar a vida dos italianos também, né? Então, por hoje seria esses comentários sobre o fascismo italiano, essa relação, para vocês entenderem o que esses movimentos fascistas de hoje em dia têm a ver com o fascismo italiano. Quais são as características desse fascismo italiano que esses movimentos antifascistas querem combater hoje? Ou que características que governos hoje têm ou recuperam do fascismo da década de 30, certo? Então é bom a gente estabelecer essas relações entre o passado e o presente, né? Isso é importante e pode contribuir na nossa formação cultural, intelectual, certo? Nos próximos vídeos falaremos sobre o nazismo alemão e o início da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Obrigado, até mais.